Na aula de hoje, a gente vai... Primeiro, antes de entrar na equação de Euler, propriamente dita, vamos complementar as últimas aulas fazendo um exercício onde a gente finalmente calcula todas as variáveis. Até agora, a gente disse, bom, os postulados da termodinâmica, como a gente introduziu, permitem, ao extremizar a entropia do problema, calcular os valores das variáveis novo estado de equilíbrio. Aí a gente mostrou na aula passada, em diferentes situações, o que acontecia, né? Então, na situação que nos interessa hoje, ela corresponde, na aula passada, àquele caso, como indica a figura aqui, onde eu tenho dois subsistemas, dois gases. No caso aqui, os gases são diferentes, são ideais, mas um é monatômico e o outro é diatômico. Esses gases, eles estão inicialmente separados e a gente conecta os gases através de uma parede que é móvel, então os volumes podem mudar, e diatérmica, eles podem trocar também energia na forma de calor. Tá? Então, o que o problema nos diz, então a primeira coisa é a gente tentar ver quais são os vínculos que existem nesse problema. Quais os vínculos que persistem e quais os que vão se manter tanto no estado inicial quanto no estado final. Então, no estado inicial, a gente ainda tem uma parede aqui que está fixa e é adiabática. Tá? E aí a gente troca essa parede por uma móvel e diatérmica. Bom, essa parede não permite a passagem de moléculas. Então, o número de mols do primeiro gás, que é meio mol, e o número de mols do segundo gás, então esse é o que eu tenho aqui, esse é o que eu tenho aqui. O do segundo é 0,75, 3/4, também não muda. Tá? Então, esse vínculo é um vínculo que permanece mesmo depois da alteração aqui da parede. Ou seja, esse vínculo vale no estado inicial e vale também no estado final de equilíbrio do sistema. Tá? Depois, ele também nos diz que o volume total é 20 litros. Então, esse volume aqui, a soma dos dois, é fixo. Mesmo a parede sendo móvel e ela, sei lá, imaginem que ela termine aqui. Tá? Bom, o que esse gás aqui perdeu de volume, esse aqui ganhou. Então, o volume total se mantém. Esse é outro vínculo. E a gente também tem informação sobre as duas temperaturas iniciais. Desse sistema aqui, 200 Kelvin, desse sistema aqui, 300 Kelvin. Bom, então vocês notem que a nossa descrição dos sistemas ela é feita de acordo com os postulados em termos das variáveis extensivas, que no caso são energia, volume e número de mols. Se eu conheço a relação fundamental, a entropia em função dessas variáveis aqui, ou seja, eu conheço toda a informação termodinâmica do sistema, eu posso obter aquelas quantidades intensivas, como temperatura, pressão, potencial químico. Se a gente faz isso para um gás ideal, a gente obtém essas equações de estado aqui. Então, essas equações aqui, elas são simplesmente PV igual a nRT, e a energia F meios de nRT. São as duas equações que a gente já estudou para o gás ideal.
O que muda de um para o outro? Como um é monatômico e o outro é diatômico, muda só esse númerozinho aqui. Então, o Fzinho, lá da primeira área, do gás 1 vale 3, o gás monatômico tem 3 graus de liberdade, e para o gás 2, o diatômico, o F é 5, são 5 graus de liberdade. Tá? Isso aparece no CV, e esse aqui é justamente o coeficiente do CV que aparece na energia. Bom, como o V e N são as nossas variáveis, então a nossa relação fundamental é S, a gente está trabalhando na representação de entropia. Tá? S aparece aqui, desculpa, o U aparece aqui como variável. Então, se a gente está na representação de entropia, significa que S é função de U, significa que quando eu fizer as derivadas, as equações de estado, também vão ser funções de U. Se eu tivesse na representação de energia, a relação fundamental seria U em função de S e das outras, V e N. Aí, na representação de entropia, quando eu fizesse as derivadas para calcular as equações de estado, tá? Então, na representação, vou escrever por cima aqui, de energia, onde S é variável, se eu calculo as derivadas dessa função, para obter as funções de estado, essas novas funções, a variável que vai aparecer vai ser S também. Então, eu sei que nesse problema eu estou trabalhando na representação de entropia e não de energia, porque as variáveis que aparecem aqui são U, N e V. Tá? U, N e V. Que são os argumentos do S quando a gente está na representação de entropia. Por isso que eu já coloquei as equações de estado na forma como essas variáveis aparecem na representação de entropia. Lá na representação de energia, a gente tinha, vou continuar escrevendo por cima aqui, du era TdS menos PDV mais μdn. Bom, nesse nosso caso aqui o N é constante, eu nem preciso me preocupar com isso. Então, essas quantidades aqui são as equações de estado, temperatura e pressão, tá? Que vão sair então das derivadas da U em relação a essas variáveis. Se eu estou trabalhando na representação de entropia, eu tenho que isolar esse S. Então eu passo o menos PDV para o lado de lá, fica mais PDV, né? Eu tenho aqui o du, e esse T que está multiplicando aqui passa dividindo. Então aqui fica mais P sobre T. Tá? Então as minhas equações de estado são isso aqui. 1 sobre T e P sobre T. Eu devia ter feito, obviamente, um slide, né, com esse resuminho aqui. Tudo bem, fica para o próximo semestre. Então, como a gente está trabalhando na representação de entropia, porque U aparece como variável aí, e U é variável nessa representação, a gente coloca as equações de estado nesse formato aqui. Porque os coeficientes aqui do ds são 1 sobre t e p sobre t. Tá? Por isso que essas equações de estado já estão nesse formato. 1 sobre t e p sobre t. Por quê? Porque a gente está trabalhando na representação de entropia. Então, a informação que o enunciado do problema nos dá é essa. Nos diz em que representação a gente está trabalhando. Convém a gente trabalhar na representação correta. Né? É como ter um problema com simetrias cilíndricas e trabalhar com coordenadas esféricas. O problema, a física é o mesmo problema, né? A gente deveria funcionar, mas a gente não está explorando as simetrias, as informações do problema, e vai ter um trabalho muito, muito pior. Tá? Então a primeira coisa é identificar em que representação é mais conveniente trabalhar. Nesse problema é a representação de entropia. Então a primeira coisa é já coloca, aqui não precisa porque já está, mas senão a gente já coloca as equações de estado, se tiver, no formato daquela representação, 1 sobre t, p sobre t.
Bom, sabendo então qual é a representação que a gente a gente lista os vínculos. Então, os vínculos que a gente tem são esses aqui. Quatro vínculos, tá? Eu não estou colocando os N's aqui como nessa lista de vínculos, porque eu já sei qual é o valor do N1 e do N2 no estado final. É o mesmo do estado inicial. Esses vínculos, eles estão conectando aquelas variáveis que eu não sei para onde elas vão, né, mudar no estado final. A parede vai vir para outro lugar, o V1 e o V2 mudaram. O que eu sei é que a soma deles no estado final é igual à soma deles no estado inicial, que é 20 litros, porque isso é um vínculo, é uma restrição do problema. Tá? A outra coisa que a gente sabe também é o vínculo sobre a energia. Tá? Então, de novo, as variáveis que a gente está trabalhando são U, V e N. A gente vai usar as intensivas P e T para achar informação sobre essas variáveis. Então, como eu sei as temperaturas no estado inicial, né, a gente sabe T e sabe o N, então a gente também sabe a energia de cada um dos sistemas no estado inicial. Com isso, a gente pode então calcular a energia total do sistema. Outro vínculo. A energia total do sistema no estado de equilíbrio final vai ser igual à energia do sistema no estado de equilíbrio final. O sistema é isolado, o sistema é fechado, a energia dele se mantém constante. As interações acontecem entre as duas partes do sistema e não tem mais nada com o que interagir nesse caso. Tá? Então, a gente pega aquelas equações de estado, essas aqui, e coloca. Vamos pegar essa aqui, por exemplo. 1 sobre T1, T1 é 200, então fica 1 sobre 200, 3 meios de R, o N1 é 1 meio, e aí eu tenho o 1. Então é isso que a gente faz aqui. Então, 1 sobre T1, aquela equação, 3 meios, o R, o N1 e o 1 sobre a energia do sistema 1. Como a gente está aplicando essas informações no estado inicial, a energia que aparece aqui é a energia do sistema 1 no estado inicial, que a gente chamou então de U0, 1. Tudo aqui é conhecido, menos essa energia. Então, isolando, a gente tem, porque é dado no problema, a energia do sistema 1. Repete para o sistema 2. Temperatura 300, o Fzinho é 5, o N2 é 0,75, 3 quartos, e com isso a gente acha a energia do sistema 2. Bom, com essas duas informações a gente pode então obter a energia total, 712,5 R. Tá? Então, a gente tem, por enquanto, dois vínculos, duas equações, porque esses valores que valem no estado inicial, eles vão continuar valendo no estado final, mas essas equações não são suficientes, porque elas me dão a soma dos V's, a soma dos U's. Tá? Eu tenho então 4 incógnitas, volume nos dois subsistemas e energia nos dois subsistemas, e só 2 vínculos. Então, 4 incógnitas, 2 equações, me faltam 2 equações. Essas 2 equações que vão me permitir completar o conjunto e achar os valores das 4 incógnitas são justamente as condições que a gente obteve quando analisou de forma geral, sem especificar, como a gente está fazendo agora, o sistema, essa situação aqui. Então a gente analisou na aula passada o que acontecia com 2 sistemas que fosse permitido que trocassem calor e trocassem, né, entre aspas, volume. Qual seria, pelo princípio de extremização da entropia, qual seria o estado de equilíbrio para o qual ele evoluiria. O que a gente obteve é que nesse estado de equilíbrio, as temperaturas devem ser iguais e as pressões têm que ser iguais. O que está de acordo com o que a gente já conhece sobre a temperatura
e sobre a pressão, né? A pressão nos dá o equilíbrio mecânico aqui. Mas a gente discutiu na aula passada que essas equações, na verdade, são equações de estado que são funções das variáveis do problema. Tá? Elas nos dão esse resultado intuitivo de que as temperaturas são iguais nos dois sistemas, mas mais do que isso, elas nos dão cada uma equação, mais duas equações, que a gente então junta com essas duas aqui, para completar o conjunto de 4 equações necessário para achar as 4 incógnitas desse problema. Tá? Então, a gente usa que T1 é igual a T2, então se T1 e T2 são iguais, significa que 3 meios Rn1 sobre U1 tem que ser igual a 5 meios Rn2 sobre U2. Essa é a equação que a gente tira da igualdade das temperaturas. Mesma coisa para a igualdade das pressões. Como as temperaturas são iguais e as pressões são iguais, o que está do lado esquerdo aqui tem que ser igual. Logo, o que está do lado direito também tem que ser igual. Então, igualando aqui esse lado direito, os R vai cancelar, e a igualdade das pressões vai ser equivalente à igualdade de N sobre V. Então, cada uma dessas equações saiu daquele resultado que expressava mais a consistência com o que a gente já sabia da termodinâmica do que uma ferramenta, uma equação em si. Agora que a gente sabe quem é o sistema envolvido, a gente consegue dizer quem é cada uma dessas quantidades em termos, né, das variáveis aqui do nosso problema. Bom, agora a gente tem todas as equações, então o que a gente precisa fazer? A gente substitui esses n's aqui que são conhecidos, né? O N1 é 1 meio, o N2 é 3 quartos, aí passa uma coisa para um lado, multiplicando, né? O 3 aqui simplifica, o 4 e o 2 simplifica, ficam 2, que esse 2, o 2 passa para lá multiplicando, 2, o 2, e o U1 passa para lá multiplicando 5, 5, U1, tá? Então, aplicando tudo que a gente sabe, a gente chega na forma final, vamos dizer assim, da nossa terceira equação. Então, a gente partiu da igualdade das temperaturas e obteve uma relação entre as energias desses sistemas. Por que as energias não são iguais? Porque os sistemas não são iguais. Um deles é diatômico. Ele tem muito mais formas de armazenar energia. Tá? E a quarta equação sai da igualdade das pressões. Então, de novo, eu vou colocar aqui o 1 meio, 0,5. Aqui eu vou colocar o 0,75. Então, aqui vai ser 1 meio. Aqui vai ser 3 quartos. Eu passo tudo para cá, simplifica. Fica, então, a nossa quarta equação. 2V2 igual a 3V1. Agora a gente tem as 4 equações. Isso que está em vermelho aqui. As nossas incógnitas são essas aqui, tá? Nossas equações. E com isso a gente pode resolver o sistema. Então aqui eu repeti as 4 equações que a gente tem, tá? Esse aqui é um sistema bem simples, né? Porque elas aparecem de duas em duas, então é só isolar, substituir, e com isso a gente acha a nossa resposta. Então aqui eu já coloquei o valor do R. Então a gente tem a energia de cada um desses sistemas, tá? No estado final de equilíbrio, e a gente tem os volumes de cada um desses sistemas. Um tem 8 e o outro tem 12 litros. Notem que lá no enunciado do problema a gente nem sabia os volumes individuais quanto valiam. A gente já tinha informação direta sobre o volume total, né? Que obviamente é satisfeito aqui, 8 mais 12. Tá? Bom, agora a gente tem então todos os valores das variáveis extensivas, tudo que a gente precisa para caracterizar o sistema. Então, se eu quiser saber qual é a temperatura, é só voltar lá nas equações de estado
e colocar aquele U1 aqui. Ou nessa aqui. Não faz diferença, porque T1 e T2 são iguais. Então eu posso substituir N1 e U1 nessa aqui, ou N2 e U2 nessa aqui. Tem que dar, obviamente, a mesma coisa. Tá? Porque a gente partiu da igualdade das temperaturas. Tá? Então, o passo onde a gente faz a extremização da entropia está escondido aqui. Ele foi feito. Mas ele foi feito na aula passada. Ele está aqui. Tá? Foi quando a gente maximizou a entropia com os vínculos desse problema aqui. Tá? De que volume total é constante, energia total é constante. Esses mesmos volumes, esses mesmos vínculos que a gente tem aqui, só que gerais, né? Lá na aula passada a gente só sabia que isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, porque a gente não sabia quem eram os problemas. E ao extremizar a entropia nessas condições, a gente obteve essa igualdade. Então a maximização da entropia está aqui. A gente já fez, né? A gente não precisa repetir, a gente já sabe que a consequência é, nesse problema, a igualdade das temperaturas, a igualdade das pressões. Tá? Então aqui a gente fez a mesma coisa que a gente fez na aula passada, com um passo além, que é, sabendo quem são os dois sistemas, achar os valores explícitos dessas quantidades. Tá? Então a gente consegue resolver os problemas até o final. Tá? Então esse exemplo é importante justamente por isso, né? Por nos mostrar como chegar nos valores de todas as quantidades de equilíbrio do sistema. Se eu tenho a informação inicial necessária, ou seja, se eu souber quem são, ou se eu sei, né? O problema poderia ter me dado S de cada um deles. Tá? E a gente sabe que S, a relação fundamental, contém toda a informação. Então, o problema poderia ter me dado isso de cada um dos... Né, ter dito, olha, para um gás ideal, com F graus de liberdade, a relação fundamental é essa. Tá? E, dados esses vínculos aqui, calcule o estado de equilíbrio final. Aí a gente teria que calcular as derivadas da S para achar as equações de estado, tá? Se precisasse, né? Mas aqui a gente precisa, porque a gente usa explicitamente a igualdade dessas quantidades aqui, tá? A gente teria que extremizar a entropia, mas a gente acharia exatamente a mesma coisa, foi o que a gente fez na aula passada. Tá? Então tá tudo aqui. Esse problema tem toda a informação, inclusive o passo a mais, que a gente não podia dar até agora, porque a gente não sabia quem eram os sistemas, a gente não tinha valores para esses vínculos. Tá? Então, se a gente tem a informação completa sobre os vínculos e o sistema, é possível então levar o problema até o final e obter toda a solução. Tá bem? Bom, então era isso que tinha faltado dessa nossa construção até agora. Bom, vamos adiante. Na aula de hoje e na próxima aula a gente vai estudar duas equações que são super importantes e que vão permitir a gente fazer o passo inverso do que a gente fez até agora. Então, o que a gente discutiu desde o começo dessa área? A gente falou e enfatizou que se eu tenho uma relação fundamental, tá, eu derivo essa função, ela tem várias variáveis, tá? A derivada dessa relação fundamental em relação a cada uma das variáveis dessa relação vai me dar uma nova variável que a gente chama de intensiva, e o conjunto dessas variáveis intensivas são as nossas equações de estado. Então a gente parte da relação fundamental e via derivação
obtém as equações de estado. A pergunta é, a gente pode fazer o caminho inverso? Bom, a gente sabe que matematicamente, se saindo da relação fundamental via derivada, a gente chegou nas equações de estado, de alguma maneira a gente vai envolver integral para fazer o caminho inverso. A pergunta é um pouquinho mais complicada, porque a gente tem que saber o que eu preciso para poder fazer esse caminho inverso. A gente sabe que não é tão trivial, porque quando a gente deriva uma quantidade, né, imaginem que a relação fundamental ela dependa, né, vamos pegar S, função de U e V. Mas vamos supor que a dependência em U e a dependência em V sejam completamente separadas. Sejam uma função de U mais uma função de V. Quando a gente faz, né, então estou pegando uma função assim, mas que ela é a soma, pegar uma função qualquer aqui, mais uma função qualquer aqui. Tá? Vamos supor que a nossa S seja assim. Quando a gente faz a derivada da S, mesma coisa valeria se eu tivesse energia em função de S ou V, tanto faz, não importa a representação. Se eu faço a derivada da S em relação a U, isso vai nos dar 1 sobre T. Como a derivada é em relação a U, esse termo aqui desaparece. Então, toda a dependência do volume que vem dessa função foi perdida nessa derivada. Tudo aquilo por qual, né, tudo aquilo que é constante para a derivada que a gente está fazendo, e numa derivada parcial, todas as outras variáveis, que não são aquela que está sendo variada ali, elas não vão contribuir. Então, todas essas outras variáveis que vão ser constantes naquela derivada que a gente está pegando, podem desaparecer do resultado final, como é o caso aqui. Se eu calculo du, isso aqui vai ser só df du, porque g não depende de u. Então é uma constante em relação a essa derivada aqui. Tá? Aqui eu desenhei a derivada simples da f, porque f é só função de u. Tá? Passa a ser uma derivada simples. Poderia ter escrito a derivada parcial, não faz diferença. Tá? Então o ponto aqui é, no processo de derivação, informação pode desaparecer no processo. Então não é óbvio que a gente possa reconstruir, a partir das equações de estado, a nossa relação fundamental e recuperar essa informação perdida. Tá? Então, essas duas equações que a gente vai ver, uma hoje, a equação de Euler, que é baseada no teorema de Euler, e a equação de Gibbs-Duhem, que a gente vai ver na próxima aula, elas vão permitir esse processo, né, de reconstrução da relação fundamental. Então, a gente vai passar agora algumas aulas discutindo como fazer isso. Tá? E aí, do ponto de vista matemático, essas são as aulas que envolvem um pouquinho mais de matemática, de cálculo. Mas todo o cálculo envolvido na termodinâmica é muito simples. Tá? Todas as integrais que vocês tiverem que fazer não vão ser nada muito mais complicado do que, sei lá, uma integral dupla, tripla de função hiperbólica, coisas assim. Não, tô brincando. Tá? Vocês vão ter tudo integrais de potência, coisas triviais, nada muito complicado. Tá? Não se assustem. Então, a termodinâmica, do ponto de vista matemático, ela não é muito complicada. Tá? Então, quando a gente passar para os exemplos, a parte da equação de Euler é rapidinha, daí a gente começa a ver os exemplos, vocês vão começar a perceber melhor o processo esse de reconstrução. Bom, como é que a gente chega nesse resultado na equação de Euler?
Então, a gente explora o fato de que as nossas funções, tanto U quanto S, tá? Então, por enquanto, a gente tem essas duas representações, e qualquer uma delas, a função, ela é o que a gente chamou de função homogênea de primeira ordem. Então, se eu pegar a minha U de S, V e N e reescalar todas as minhas variáveis, esse lambda que eu coloquei em todas as variáveis ali, eu consigo colocar em evidência aqui e multiplicado pela minha função original. Tá? Então é isso que significa uma função homogênea de primeira ordem. Qualquer que seja a função, pode ser S também, então vamos chamar de Fzinha. Quando eu reescalo todas as variáveis, isso é a mesma coisa que o fator de reescala, nosso lambda, vezes a função original. Tá? Então isso aqui vale para qualquer função homogênea desse tipo aqui. Agora a gente vai derivar dos dois lados em relação a lambda. Tá? Então, do lado direito, o lambda aparece aqui, então a derivada em relação a lambda é só a nossa função. Do lado esquerdo, eu tenho uma função de múltiplas variáveis e o lambda aparece em todas elas. Então, o que a gente tem que fazer é a regra da cadeia. Então, a derivada em relação a lambda vai ser a derivada em relação a essa variável aqui, lambda x1, vezes, né, regra da cadeia, d lambda x1 d lambda. Depois eu junto isso com a derivada em relação ao lambda x2. Né? Então, eu tenho então, essa soma, porque eu vou fazer isso para cada uma das variáveis que aparece nessa função. Para cada uma delas, a gente faz como o que a gente quer é a derivada em relação a lambda, mas lambda está embutido aqui. A gente faz a derivada primeiro em relação a tudo isso, porque essa é a variável da função. Então eu faço df dessa coisa em relação a essa coisa, vezes a derivada dessa coisa em relação à variável que eu estou derivando originalmente, de lambda. Tá? Então, na regra da cadeia, isso aqui, e aqui aparece a nossa derivada original. Tá? Só que eu vou fazer isso para o lambda x1, para o lambda x2, até o enésimo. Nossa soma aqui vai até o enésimo. Tá? Então, essa derivada aqui em relação a lambda é só o x, o xi. Eu boto aqui na frente, vou deixar melhorzinho. Daí eu não preciso mais desses colchetes aí para separar. E aí eu fico com essa derivada aqui, eu deixo ela inteira desse lado. Tá? Então a única coisa que eu fiz aqui foi fazer a derivada em relação a lambda aqui, daí desapareceu daqui. E usando a regra da cadeia, apareceu esse termo, que tem uma derivada que me dá esse x. Bom, agora, como o lambda é arbitrário, eu vou fazer lambda igual a 1, e esse é o que se conhece por teorema de Euler. Então, quando a gente coloca lambda igual a 1, esse lambda desaparece aqui e desaparece aqui. Tá? Então, o que eu tenho é a soma em i, xi, a derivada da f. Agora eu voltei a ter a mesma f. Antes a função era a mesma, mas como desse lado aparecia as variáveis apareciam reescaladas, não era o mesmo sistema, porque um sistema era maior do que o outro. Né? Se o lambda fosse 2, o sistema que eu tinha do lado esquerdo é da mesma natureza do sistema que eu tenho do lado direito, porque a função f é a mesma, mas as propriedades são reescaladas. Eu teria o dobro da energia, o dobro do volume, o dobro do número de moléculas. Então é um sistema maior, tá? Reescalado. Quando eu coloco o lambda igual a 1, como eu cortei todos os lambdas, agora sim é o mesmo sistema. Então a f que aparece nessa equação, depois de botar lambda igual a 1, é a mesma. Agora eu estou falando de propriedades do mesmo sistema dos dois lados da minha equação. Por que essa equação é importante? Porque ela me diz que
Se eu tenho uma função, né, de x1, xn, várias variáveis, e se eu tenho as derivadas dessa função, todas elas, porque aqui nessa soma eu tenho todas elas, eu consigo reconstruir a minha função. Tá? Vamos supor que eu tenha o conjunto dessas derivadas aqui. O que eu quero é reconstruir a f. A equação de Euler permite fazer isso quando eu tenho todo o conjunto das derivadas. Por quê? Porque a função f, a nossa função original, é só eu ir somando a variável com a derivada que eu tenho, a outra variável com a outra derivada que eu tenho. Tá? Então, se eu somar todas as derivadas com a sua variável correspondente, isso é igual à minha função original. Vamos colocar no contexto da termodinâmica, porque daí a gente tem um pouquinho mais de intuição. A gente pode fazer, então, nas duas representações, de energia e de entropia. Então, na representação de energia. Então, essa soma aqui me diz que a minha função, fzinho, a gente está pegando U, então U é igual. Nessa representação, U é a função de S, V e E. Então, eu vou ter a soma. Como são 3 variáveis, eu tenho 3 elementos na minha soma. Cada um desses termos aqui, o primeiro termo é a própria variável da f. Então, eu vou ter S, V e N, que multiplica a derivada da f, a derivada da U, em relação a cada uma dessas variáveis. Quando eu faço du ds, que é o que multiplica S, eu tenho o primeiro termo. Quando eu boto o V, eu tenho du dv, eu tenho o segundo termo. E du dn, eu tenho o terceiro. Tá? Então, eu apliquei direto o teorema aqui. A minha função original, U, ela é igual à soma dos pares formados pela variável original e da função da relação fundamental derivada em relação a essa variável. Tá? Então, eu vou ter x aqui e x aqui, o mesmo x, né? Então, eu tenho S aqui, V aqui, V aqui. E a derivada da f em cada caso. A f é U, então, derivada da U. Mas a gente já sabe, aqui para economizar a notação, a gente está, para simplificar, né? Então, mas eu deveria, em princípio, botar aqui aquelas outras variáveis que são mantidas constantes, mas nesse contexto não tem confusão, então para botar menos coisas aqui e deixar mais claro, eu não botei. Então a gente sabe que du ds é t, du dv é menos p, e du dn é μ, o potencial químico, que a gente introduziu há 2 aulas atrás. Então, esse aqui é o nosso resultado. Esse resultado a gente vai usar muito, muito, muito nessa área, na próxima área. Tá? E a utilidade dele não é só reconstruir a U quando eu souber, né, o conjunto de parâmetros intensivos. Se eu souber T, P e μ, o que significa saber T, P e μ? É saber as equações. Cada uma dessas equações aqui vai ser dada em função das variáveis S, V e N. Então, quando eu substituir aqui, eu estou substituindo uma função de S, V e N. Quando eu botar esse P aqui e esse μ aqui também. Então, do lado direito, eu vou ficar só com S, V e N. Aí eu reorganizo tudo. Isso vai nos dar o nosso ponto de partida. Então, esse é o primeiro método que a gente tem para reconstruir a relação fundamental. Só que para usar ele eu preciso conhecer todo o conjunto de equações de estado. Tá?
Tá? Aí é simplesmente substituição na equação de Euler. A mesma coisa vale na representação de entropia. Então, o nosso F aqui vai ser o S. E mesma coisa, eu vou pegar todas as derivadas. Então, eu tenho agora o S é função de U, V e N. Era só eu pegar aquela U de S, V e N e isolar esse S, daí o U passa para o outro lado. Tá? Então, se eu sei uma, eu automaticamente sei a outra. Como as variáveis são U, V e N, essas vão ser as derivadas que vão aparecer. Derivada da S em relação a U vezes U, derivada da S em relação a V vezes V e a derivada da S em relação a N vezes N. Bom, essas derivadas são aquelas equações de estado que a gente discutiu na primeira aula dessa área, mas que algumas apareceram aqui também no nosso primeiro exemplo. ds du é 1 sobre t, que está aqui. ds dv é o p sobre t. E o ds dn é o menos μ sobre t, que não apareceu no nosso exemplo, porque o n era constante. Tá? Mas aqui a gente coloca ele de volta. Então, vocês notam que essa equação aqui, ela é exatamente a mesma que essa. Se eu pegar essa equação no quadradinho aqui e isolar o S, né, o que eu tenho? Eu tenho o menos, estou isolando o S. O menos PV vai passar para o lado de cá, vai ficar U mais PV. O mais μn vai passar para o lado de cá, vai ficar menos μn. E depois esse T que multiplicava o S passa dividindo todo mundo aqui embaixo. Então é a mesma equação. Obviamente tem que ser a mesma equação, porque se desse outra coisa eu teria duas equações inconsistentes. Então, por consistência, tem que ser a mesma. Tá? Então, eu não preciso botar um quadradinho nessa aqui. A equação de Euler é isso aqui. Se eu quiser reconstruir S, eu isolo S nessa equação. Tá? Então, como eu estava dizendo antes, essa relação que acopla a variável extensiva com a variável intensiva que é associada a ela, associada no sentido de que, por exemplo, T saiu da derivada da U em relação ao S, a pressão em relação a V, o potencial químico em relação a N. Tá? Então, esses pares são pares acoplados de variáveis. É a variável extensiva e a sua variável intensiva associada. Esses pares aqui, eles vão aparecer não só aqui no contexto da equação de Euler, mas vão aparecer na hora que a gente precisar trabalhar com outras representações que não sejam essas aqui. Porque vai aparecer uma situação onde as minhas variáveis independentes, eu não quero que sejam, por exemplo, S, V e N. Se eu tiver um problema onde eu tenha um reservatório térmico, eu estou fazendo algum tipo de processo e o meu sistema está todo o tempo em contato com um reservatório térmico. Eu sei que nesse processo a temperatura vai ser constante. Então, eu gostaria que a minha relação fundamental fosse função da temperatura e não de S. Porque eu tenho controle total sobre a temperatura. Tá? Então eu gostaria de trocar esse S aqui pela temperatura. Mas eu não posso pegar essa equação aqui, du ds, que é o T, isolar o S, porque dessa equação aqui eu tenho T em função de S, V e N. Eu não posso isolar o S aqui e substituir e achar uma função desse tipo. Eu posso, mas eu não tenho mais uma relação fundamental. Por quê? Porque quando eu fiz essa derivada aqui, para achar T, de novo, o que a gente falou antes, eu posso perder pedaços pelo caminho. Então, essa função aqui, ela não contém
toda a informação termodinâmica do problema. Ela, junto com as irmãs dela, quando eu tiver o conjunto total de equações de estado, aí sim eu tenho. Tá? Mas eu aqui perdi informação. Então, a gente vai discutir isso no começo da próxima área, com exemplos, tudo. Se eu faço esse processo de substituição, eu acho uma função que eu quero. Tá? Porque daí aqui eu boto a temperatura do meu reservatório, que é constante, que eu sei quanto vale, e o meu problema passa de 3 variáveis para 2. É ótimo reduzir as variáveis aqui, usando uma variável que eu conheço bem. Tá? Só que essa relação aqui não é uma relação fundamental se eu obtive fazendo esse processo de substituição, porque eu posso ter perdido informação aqui. Então a gente vai ver que de fato a gente perde informação quando a gente faz isso. Então essa não é a maneira correta de mudar variáveis extensivas por variáveis intensivas. Se eu quiser trocar a S, que é extensiva, pela T, que não é assim. Vou ter que achar outro método para fazer essa substituição sem perder informação. E é nesse outro método que essa estrutura aqui vai aparecer novamente. Tá? Então a equação de Euler é super importante. Bom, então esse é o ponto principal da nossa aula de hoje, a equação de Euler. Vamos fazer um exemplo. Deixa eu só ver se nós vamos fazer 2, né? Não, é só esse aqui o exemplo. Então, vamos fazer um exemplo simples e, baseado nesse exemplo, a gente já vai introduzir a equação que a gente vai discutir na próxima aula, que é a equação de Gibbs-Duhem. E essas duas equações, aí a gente vai ter várias maneiras de fazer o processo de reconstrução da relação fundamental. Tá? Então, aqui, esse exemplo é a maneira trivial de fazer isso. É sabendo todas as equações de estado e substituindo na equação de Euler. Então, o nosso problema é o seguinte. Eu tenho essa relação fundamental aqui, tá? Que depende de S, de V e de N. Do jeito que está aqui, eu poderia, se quisesse, inverter e trabalhar na representação de entropia, tá? Não tem necessidade. Tá? Então, a gente trabalha na representação de energia mesmo. Então aqui eu tenho uma função U de S, V e N. Isso aqui é uma constante, não importa. Então, a partir dessa relação fundamental, a gente pode calcular todas as equações de estado, que são 3. A derivada da U em relação a S, em relação a V e em relação a N, e com isso achar T, P e μ. Bom, esse aqui é um caso bem simples, a derivada em relação a S baixa ao 3, fica S quadrado. A derivada em relação ao V, né, V na menos 1 baixa um sinal de menos, que compensa com esse aqui, e o V na menos 1 fica V na menos 2, que está aqui. Quando eu faço a derivada em relação ao N, N na menos 1 baixa ao menos 1, não tem nenhum sinal para compensar, então o menos continua. E o N na menos 1 fica N na menos 2, o resto fica tudo igual. Tá? Bom, então agora eu tenho as 3 equações de estado, que são, como a gente está vendo aqui, função de S, V e N. Mesma coisa para as outras aqui. Função de S, V e N. Funções diferentes, mas funções de S, V e N. Eu agora consigo reconstruir a minha relação fundamental, o meu ponto de partida, simplesmente substituindo cada uma delas na equação de Euler. Então, escrevendo de novo a equação de Euler, o S, o V e o N que aparecem lá, ótimo, não preciso me preocupar fazer nada, porque o resultado final eu quero que seja uma função de S, V e N. É só as intensivas que eu tenho que me livrar. Tá? Então, todos eles têm a
a mesma constante aqui, já coloco em evidência. Depois eu tenho T vezes S, então S e o T aqui. Menos PV, então o menos V e o P está aqui, né, a constante lá na frente, e mais μn, então aqui, vezes o N, né, tá aqui. Bom, quando a gente faz isso, a gente vê, olha aqui, ó, o S multiplica por S quadrado e acha o S ao cubo que aparece aqui e aparece em todas elas também. O V que multiplica aqui simplifica com esse V quadrado e fica 1 sobre V como aparece em todos os termos e aqui também. E o N quadrado e o N fica 1 sobre N como aparece nos outros e na resposta. Então todos os termos, como precisa acontecer, eles têm que ser dimensionalmente iguais. Tá? Eu não podia ter S quadrado, S ao cubo, S... Tá? Primeiro porque eu nunca ia conseguir somar para obter isso aqui. A única maneira de poder juntar eles e reconstruir essa função é que eles tenham a mesma dimensão. E, obviamente, por motivos físicos, eu não posso somar termos aqui que tenham dimensões não iguais. Tá? Então, pela consistência de dimensões, eu precisava isso também. Então, todos eles são S cubo N sobre V e a mesma constante. Aqui eu tenho 3 menos 1 menos 1. Então, fica 1, que é exatamente a nossa função. Tá? Então, a gente ilustrou aqui justamente esse processo de sair da relação fundamental, derivar e chegar nas equações de estado, mas notem bem, sem integrar, a gente não fez integral em nenhum momento, sem integrar, usando a equação de Euler, a gente conseguiu reconstruir. Tá? Então, essa reconstrução aqui, ela não envolve integração. Os outros métodos que a gente vai discutir, sim, eles envolvem a integração. Tá? Mas se a gente tiver sorte, porque o mais simples é isso, é só substituir na equação de Euler, que não precisa fazer nada. Tá? Só que o problema é que a gente nem sempre vai ter as 3 equações de estado. A gente só pode usar a equação de Euler para reconstruir a relação fundamental se souber as 3. Não posso deixar um pedaço, se eu não souber essa aqui, não posso deixar capenga aqui e deixar um mi ali no meio. Tá? Então, esse método só funciona se eu souber isso aqui. Um dos métodos que a gente vai ver, e é justamente isso que a equação da próxima aula vai nos dar, é uma maneira de reconstruir uma das equações se eu tiver todas as outras. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui na continuação desse exemplo é que essas variáveis aqui, todas as nossas intensivas, elas não são independentes. Tá? Não sendo independentes, significa que eu posso pegar uma delas, qualquer uma, e escrever em função das outras. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui na continuação do exemplo. E a gente aproveita e mostra uns detalhezinhos aqui, por exemplo, de trabalhar na forma molar, como é que a gente faz. Então, vamos trabalhar na forma molar para diminuir o número de variáveis. Então, eu pego aqui em preto a nossa equação lá do problema. Tá? Então, a primeira coisa que vocês notam, esqueçam o que está aqui em vermelho por enquanto. Então, vocês veem que aqui eu tenho uma função extensiva, uma variável extensiva, e aqui eu tenho no numerador o produto, né, eu tenho 1 elevado ao cubo, e aqui eu tenho o produto de 2. Então, dimensionalmente, isso está correto, né, porque eu tenho produto de 3 em cima, produto de 2 embaixo, isso é equivalente a ter uma em cima. Tá? Como é que a gente percebe melhor essa consistência? É justamente passando
para a forma molar. Então, eu divido por N dos dois lados, porque como eu quero passar para a forma molar, eu quero essas quantidades por mol. Então, a energia por mol é o Uzinho, o minúsculo. Se eu divido por N do lado esquerdo, eu tenho que dividir por N do lado direito também. Então, eu tinha N na 1, agora eu tenho N na 2. Bom, agora eu ainda tenho um probleminha, porque esse S eu tenho que dividir ele por N ao cubo, tá? Então, eu tenho que multiplicar aqui por N ao cubo. Não posso ficar botando o que eu quiser nas equações, eu tenho que multiplicar e dividir ao mesmo tempo. Então, quando eu boto esse N ao cubo aqui, eu tenho o Szinho ao cubo. Esse N ao cubo simplifica com esse N ao quadrado, e aí junto o V com o N e escrevo o Vzinho. Tá? Então, colocando os N's adequadamente, a gente consegue escrever uma equação que está toda ela envolvendo quantidades molares. Se vocês tiverem que verificar se uma equação satisfaz as condições para ser uma relação fundamental, uma das exigências é que ela seja uma função homogênea de primeira ordem. Tá? Então, a função homogênea de primeira ordem, né, vou pegar essa aqui, eu teria que multiplicar o S por lambda, mas como S está elevado ao cubo, eu tenho um lambda ao cubo. Aqui eu tenho o N que vai ser multiplicado por lambda e o V que vai ser multiplicado por lambda. Tá? Então, simplificando, isso aqui me sobra lambda, ou seja, se eu reescalar todas as variáveis extensivas por lambda, o nosso resultado vai ser lambda vezes a função original. Então, ela é uma função homogênea de primeira ordem. Outra maneira de verificar isso é, se vocês tiverem a equação na forma molar, já está feito, não precisa fazer nada. Porque cada uma dessas variáveis aqui, Uzinho, Szinho e Vzinho, é a razão de duas variáveis extensivas. Alguma por N, sempre por N. Tá? Então, quando eu reescalar essa razão, automaticamente simplifica. Tá? Então, tá tudo bem. Então, se a função é homogênea de primeira ordem, ela pode ser reescrita, né? Então a gente partiu de uma função homogênea de primeira ordem, ela pode ser reescrita em termos das variáveis molares. A gente viu isso lá acho que na primeira aula, quando a gente introduziu função homogênea de primeira ordem, botou o lambda, daí a gente pegou o lambda 1 sobre n justamente para introduzir a forma molar das equações. Tá? Então, é interessante trabalhar, às vezes, na forma molar, primeiro porque a gente vê de cara, se esse V aqui fosse maiúsculo, eu ia dizer, ó, essa equação está errada. Porque todas as variáveis têm que estar na forma molar. Tá? Se não tivesse um n para juntar com esse v, é porque está faltando alguma coisa e essa função não seria uma função homogênea de primeira ordem. Tá? Bom, então vamos trabalhar com essa forma molar para variar um pouco. Então, se a gente vem aqui, eu posso fazer a mesma coisa nessas equações. Então, eu divido aqui por N2 e multiplico por N2. Aqui fica Szinho ao quadrado. Esse N simplifica com esse N. E esse V sobre N fica Vzinho. Tá? Então, a nossa equação da temperatura fica S2 sobre V. Faço a mesma coisa com as outras. Tá? Então, aqui eu multiplico e divido por n cubo. Esse aqui me dá S cubo. Um dos n's ao cubo aqui simplifica com esse n, fica 2.
e esse 2 junta com o V2 e fica V2, tá? Mesma coisa aqui. Então, aqui, esse aqui fica S cubo sobre V. Tá? Então, essas aqui vão ser as nossas equações de estado em termos das quantidades molares. Não fiz nada, só passei para a forma molar para vocês verem como é que a gente faz. Bom, agora notem o seguinte, se eu dividir T por μ, então dividir T por μ, então a constante desaparece, eu tenho um sinal de menos, tenho um 3, aí eu tenho S, o V simplifica, e eu tenho S ao quadrado dividido por S ao cubo. Simplifica, me sobra 1S. Tá? Agora eu divido P por μ. A constante cancela de novo, sobra o menos, o S ao cubo cancela, e o V quadrado com o V simplifica. Me sobra 1 sobre V. Tá? Então, com essas duas equações, agora eu posso isolar esse S. Então, passo S para cá. Fico S menos 3μ sobre T. E aqui vou isolar o V. Tá? Fico menos μ sobre P. E agora que eu isolei as minhas variáveis extensivas, eu posso pegar qualquer uma das equações. Vamos pegar essa aqui. O resultado vai ser o mesmo, tem que ser o mesmo. Tá? Então, naquela equação ali eu tenho T igual 3, aquela constante eu vou chamar de A, tá? Isso aqui vou chamar de A, só para não... A vezes S ao quadrado. Então, eu tenho 9 μ ao quadrado, T ao quadrado. Tá? Estou pegando essa equação aqui. Peguei o T, o 3, a constante que eu chamei de A, e aí o S quadrado, e aí eu peguei isso aqui ao quadrado. Dividido por V. Então, dividido por menos μ sobre P. Bom, aqui tem um T quadrado, daí eu junto com esse T, fica T ao cubo. O 3 vezes 9 fica 27, o sinal de menos está aqui na frente, a constante A está aqui. Esse μ ao quadrado simplifica com esse μ e esse P passa para cima multiplicando. Tá? E aí eu chego nessa equação. Por que eu fiz isso? Porque fazendo isso a gente chega, a partir das 3 equações de estado, a gente chega numa equação que mostra que temperatura, pressão e potencial químico não são variáveis independentes. A gente chega numa equação, essa aqui. Aqui eu isolei T, tá? Mas eu podia ter isolado P, isolado μ. Mas essa equação me diz que, do jeito que eu escrevi, que eu posso, se eu souber μ e P, eu junto e eu acho a temperatura, tá? Então, se vocês quiserem testar, vocês podem substituir esse μ e esse P aqui, tá? E aí vocês vão chegar nessa equação aqui. Ou seja, essas quantidades aqui, elas não são independentes. O que significa isso? Significa que a gente não precisa conhecer as 3 equações. A gente usou o fato de que, se conhecer as 3, é possível reconstruir a equação de Euler. O que eu estou mostrando para vocês é que, na verdade, eu não preciso conhecer 3, porque as 3, a informação é redundante, porque uma delas é dependente das outras. Tá? Então, tem que ter uma maneira de, conhecidas 2 dessas equações de estado,
montar ou obter a terceira. Tá? Então, o que a gente fez hoje é só mostrar que deve ser possível, já que elas não são independentes. O que a gente vai fazer, então, na próxima aula, a equação de Gibbs do Rehm, é exatamente isso. Essa equação nos permite, conhecendo duas equações de estado, né, por exemplo, P e μ, obter a terceira. E aí, depois que eu obtive a terceira, aí sim eu posso botar aqui. Então, existem situações, por exemplo, que... vamos pegar lá por exemplo, aqui. Tá? Essa situação é comum. Eu falo para vocês, um gás ideal, cujas equações de estado são essas aqui. E dou só essas duas. Tá? PV igual a nRT e a energia em função da temperatura. Essa aqui. Qual é a relação fundamental do problema? Tá? Com o que a gente sabe até agora, a gente não teria como fazer. Porque com duas, eu até gostaria, mas eu não consigo. Porque a gente não tem μ. Tá? A gente tem U em função da temperatura, ou seja, a temperatura em função de U, né? E a gente tem P em função de V e T. Tá? Então a gente tem informação sobre U e V. É isso que aquelas equações estão dando. Mas a gente não sabe nada sobre o potencial químico. Então, se eu só der aquelas duas equações lá, não tenho como montar ou remontar a relação fundamental do gás ideal. Então, isso vai acontecer bastante. Vocês vão ter menos equações de estado do que o que precisa para usar isso aqui. Então, a gente tem que ter outro método. É isso que a gente vai ver, então, na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente rapidamente vai ver a equação de Gibbs do Rehm, que permite obter a terceira quantidade, naquele caso ali, então, seria no nosso primeiro exemplo, o potencial químico, que foi a única equação que a gente não deu. Tá? E aí, usando essa equação, obtém o potencial químico e aí vai para a equação de Euler. Tá? Então, aí é o segundo caminho para a gente fazer esse processo. Não é o único. Tá? Então, quando a gente for fazer explicitamente para o gás ideal como exemplo, a gente vai fazer 3 métodos diferentes para reconstruir a relação fundamental. Tá? Então, a gente termina a aula nesse ponto, simplesmente mostrando que elas não são independentes, e agora a gente vai explorar essa relação de dependência na próxima aula.